questão central. Então estão mascarando a dívida? A dívida não, o serviço da dívida. A dívida aparece com mil e uma injunções, papéis que são colocados noutras rubricas, mas a dívida ainda aparece. O que não aparece é que a cada instante uma parte desse serviço é acrescentada e adicionada. Por isso a dívida cresce. Mas veja, doutor Nogueira, isso é assombroso. É assombroso porque nós vivemos no seio dos países pobres, mas como pobre? Se nós temos o maior contingente de água potável do planeta, 21%. Como pobre, se nós temos uma riqueza mineral que ninguém tem. Eu conversava com o senhor e converso sempre com qualquer colega, qualquer pessoa, perdoe-me tratá-la assim, que queira trocar ideias. Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97% a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo, se só nós temos? De onde o senhor tirou esse percentual? O senhor o encontra em diversos sites. Eu não trouxe, mas não é difícil. É reconhecido internacionalmente isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Se o senhor procurar até na internet, o senhor o encontra. Nióbio, óbvio, eu tenho a satisfação de dizer para a população que eu fui o primeiro candidato à presidência da República que falou nisso, não se tocava nisso, era tabu. Eu fui o primeiro. Nióbio, né? N-I-O-B-I-O, nióbio. Pois bem, eu fui, mas não se toca nisso, isso é tabu. Agora, só o nióbio permitir-nos-ia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Nós podíamos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o... E sem falar no quartzo, o nosso é de primeira qualidade. Em suma, quando aparece a capa da revista do roubo do urânio, o senhor pode ter mostrado, né? Roubo do urânio, contrabando de urânio, eu me divirto um pouco, porque isso é extraoficial, é verdade, estou roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Quer dizer, se nós calculássemos quanto é gasto de nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, não é verdade? E víssemos quanto sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. A coisa veja o senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Não quero fazer discurso, eu estou respondendo um pouco, mas isso... um pouco animado, porque essa questão mineral me preocupa há muito tempo. Eu estudei, honra ao mérito, com o almirante Gami Silva, que tomou conta daquele projeto da Amazônia, um homem culto, preparado. Estudei muito. Ninguém fala nisso. E por que o senhor não falou isso na Câmara Federal? Mas já falamos. Ninguém repercutiu isso aí? Não, essa informação não é muito séria. Perdoe, o seu canal é um canal voltado para a família, voltado para valores, mas isso não é geral na televisão. A televisão está preocupada em mostrar o roubo, a televisão está em mostrar essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha. Mas o nosso homem comum, o nosso homem simples, não sabe desses valores vultosos. Então, estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Essa é a questão. E o Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão assessor da Presidência da República e que tem que cuidar da preservação desses bens e do subsolo, também ignora isso? Não creio que ignore, é conivente. Veja a Vale, como é que a Vale foi privatizada? Eu conversava com o senhor. O que se recebeu, naquele cheque, Quando o senhor fala Vale, é a companhia Vale do Rio Doce. A maior mineradora de ferro do planeta. Não é Vale Refeição, Vale do Rio Doce. Do Rio Doce, tem razão, perdoe-me, eu fui impreciso. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa. Em que governo foi isso aí? O governo de Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando ela foi privatizada, o valor recebido foi de 3,33, uma fraçãozinha, bilhões de dólares. Não deu para pagar esse valor, um mês de juros da dívida pública. E de maneira
criminosa ela foi entregue. Né? E interessante, telespectador, que anualmente a gente examina os balanços dessas empresas privatizadas e os balanços apresentam lucros líquidos bilionários. A Vale do Rio Doce, por ano, tem lucro líquido de 10 bilhões de reais, sendo, aliás, uma das ações também muito disputadas no estrangeiro. Se o senhor me permite, Pois ninguém não. diz que o valor dela era superior a 1,5 trilhão. Ninguém diz isso. Ela foi doada. Essa é a questão. Quem estava por trás? Vamos dizer, quem estava por trás eram grupos multinacionais poderosíssimos. Haja vista a presença do senhor George Soros, um dos mega bilionários do planeta. Estava fazendo, por acaso, alguma caridade ao investir na Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce era, e ainda continua sendo, uma questão estratégica, porque os minérios representam a nossa segurança. Quando ele compra a Vale, isso fica para o próximo bloco, eu sei se o senhor vai já falar, ele está comprando ativos reais, e não ativos financeiros, moeda falsa. Ele está comprando riqueza real. Então, pelas suas explicações, a Vale do Rio Doce, ela não foi privatizada, foi expropriada. Exatamente. Vendeu-se o controle, porque ela não foi vendida, o que se vendeu foi o controle das ações. Né? Uma parte pequena, mas quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora, para onde manda e por quanto. Então, o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. Deputado. É capital internacional. É o poder mundial, a poderância das riquezas dos países ditos em desenvolvimento. Nós somos, na verdade, perdoe o senhor, perdoe os telespectadores, os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigantesca. Deputado, e também nas telecomunicações? Telecomunicações. Aconteceu a mesma coisa? Mesma coisa. Terrível. Então perdemos o controle de minérios e das comunicações. Agora, hoje, eu estava vindo, um assessor me ligou que nós não temos mais o direito de exportar açaí lá do norte do país. Açaí, da minha região de onde eu vi. Porque o açaí agora foi, como é que te diz, patenteado lá fora. Não tem certeza. Parece que açaí, nossa, Não, podemos mais. foi patenteado o nome, açaí. Ah, sim, não, a frutinha, o frutinha? açaí, que eu conheço, eu sou da região. Não temos mais direito. Rapadura. Estamos desprotegidos. Desprotegidos. Essa é a verdade. É uma colônia gigante. Tão desprotegidos estamos, telespectador, que até o ex-cocaleiro Evo Morales, da Bolívia, quem sabe pelos precedentes dessas privatizações, entre aspas, houve por bem tomar uma iniciativa lá e corajosamente expropriou o quê? As 2 refinarias da Petrobras, patrimônio nacional, e está dizendo que não pretende pagar indenização alguma, ou se pagar com gás com preço elevadíssimo. O que lhe parece, deputado? Nós temos tempo ainda? Por favor. Não, porque isso aí envolve... Por favor, deputado. Na O ocasião... senhor tem aqui todo o tempo. Não, por causa do tempo, eu sou O senhor já foi muito violentado por essa Mas questão eu sou de tempo aí. disciplinado, doutor, eu obedeço Por às favor. regras. Sua Excelência, o presidente boliviano, ele está tomando uma posição, podemos até usar um adjetivo, ultranacionalista, né? Mas quando o contrato foi feito, no governo também anterior, e o contrato não era bom, nem para a Bolívia, nem para nós brasileiros, nem para a Petrobras, era bom para as multinacionais. Porque o que ficava para a Bolívia do gás, quer dizer... Mas no caso a multinacional era a Petrobras. Desculpa? Não. Porque Não, o maior investidor lá era o governo brasileiro. Não. Então me explica, por favor. Bem devagarinho, Por tem favor. que ser bem devagarinho. Por favor. O assunto exige, por isso que eu falei o tempo. Não se preocupe. Não. Havia, primeiro, recursos tomados pela própria Bolívia, sobre os quais se pagava um certo serviço, juros. Havia interesses de muitas multinacionais lá no processo todo. E não dá tempo de pegar as fontes, mas é possível demonstrar-se, e o estudo foi feito por engenheiros da Petrobras, a EPET, a Associação dos Engenheiros, mostrando que, em linhas gerais, o que era mais ruim para nós, claro, era o take or pay, né? Quer dizer, nós, mesmo que não gastássemos, mesmo que não usássemos o gás, teríamos que pagar. Era muito ruim. E algumas dessas cláusulas já foram refeitas. Mas não era necessariamente bom para a Bolívia, não. Não era. Aí, veja bem, quando o senhor Evo Morales assume, já havia ocorrido o referendo. 2 anos atrás, em 2004. Né? Já havia. Dizendo, não me recordo exatamente os termos, mas já tinha ocorrido um referendo,
no qual tinha sido estabelecido que os contratos tinham que ser refeitos.